de sempre testemunharmos dele, não apenas em palavras. Por isso é muito fácil, mas principalmente em atitudes, o que realmente requer de nós uma entrega diária, humilhar-nos mesmo. E para tanto necessitamos ter um ou mais momentos a sós com Deus todos os dias. No domingo o pastor Carlos me chamou a atenção dessa necessidade, né? Da gente estar falando com Deus. Ele foi dando tempo de oração aqui e chegou num ponto aí que tinha irmão que não orava nem um minuto. Nós vamos abordar esse tema aqui de oração. E essas igrejas, principalmente na Coreia, as que mais cresceram é com oração. Tem um pastor que chegou ao ponto de 12 horas por dia. E no regime daquele, o presidente liga para ele: não posso atender agora, tem gente mais importante que eu estou atendendo. Depois ele foi explicar para o presidente que ele estava orando. Se ele estava orando, ele estava falando com Deus, e Deus era mais importante do que ele lá no regime daquele, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de estar conversando com Deus. E mesmo assim que nós vimos Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, isso nós temos que tirar esse tempo. Mesmo quem está preparando aí para o vestibular, né? Para o futuro. Ainda não sabe nem o que quer, mas sabe que tem que estudar. Agora já é direcionado para o Enem. Tem que tirar uma parte para conversar. Porque se orar, ele vai ajudar. Agora, orar só e não estudar, não vai ter Enem que vai dar nota para você de jeito nenhum. Tem um ditado, né? Faça da sua parte que eu farei da minha. Vamos entregar nas mãos de Deus. A entrega na mão de Deus e não faz nada. Aí não para, aí vai segurar. Né? A Bíblia diz que o mundo estará cada vez mais em trevas, quanto mais perto do fim. O mundo não tem luz própria e está em acelerado processo de decadência. Jesus nos ensinou que nós, seus seguidores, poucos e fracos, como o sal que pode retardar o processo de declínio, cristãos ativos no mundo e a única verdadeira luz espiritual no meio de grande escuridão espiritual. Isso que nós estamos vendo que está acontecendo é um grão de areia na praia para o fim dos tempos. E mesmo assim já há muita coisa desagradável acontecendo. Televisão é interessante, né? Porque diz que liderança tem que estar preparada, tem que ter assinatura de jornal, tem que ter assinatura de revista, tem que assistir programa de televisão. Mas pega o jornal, só notícia ruim. A televisão então é um negócio complicadíssimo. Até em relação à Copa do Mundo, só fica mostrando as coisas ruins. As coisas positivas não mostram. Pode ver, se a gente for olhar o tempo que dá o enfoque para a Copa do Mundo hoje, é mais tempo mostrando coisa ruim do que as coisas positivas. Então nós estamos caminhando para o fim agora. Na condição nossa, nós não podemos fazer igual outros irmãos que tem, ele vai acabar dia tal hora, né? Num piscar de olhos, e não tem dia, não tem hora, né? Então nós temos que ficar atentos. Amém. Nós temos que iluminar esse mundo. E assim nós aqui, vocês que estão vindo pela primeira vez, é um enfoque totalmente diferente da maioria das igrejas de Goiânia, de Goiás e do país. Nós estamos realmente preocupados com o ensino, estamos preocupados com a palavra, estamos preocupados com a comunhão entre os irmãos. Amém. Veja bem, quando fala dessa situação, coloca um fardo bem pesado nos nossos ombros. Porque veja bem, o sal que perde o seu sabor e a luz que fica obscura, ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Mateus 5,16.
Os jovens não podem ter vergonha de falar na universidade essas coisas. Vão ser taxados de careta. Agora, eu falo e encerro minhas aulas na universidade com um versículo bíblico. Apareceu o versículo bíblico, eu falo assim, melhor slide da aula, né? Porque terminou a aula, mas tem muitos não, professor, aqui na mensagem. E algum dia, por um problema qualquer, eu esqueço de colocar, eles vão, aí a mensagem, cadê? Vocês não podem ter vergonha de convidar e falar isso daí. Vão falar que vocês são careta? Preferido ser careta no caminho reto, iluminando o mundo, do que avançadinho no escuro. Amém. Né? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós que somos crentes, às vezes temos dificuldade para compreender que influencia nós, uma minoria dividida e às vezes desobediente podemos ter. Mas pelo poder do Espírito Santo nós podemos reter o mal e fazer o bem. Veja bem, nós somos pequenos, nós somos uma minoria aqui, igreja, ministério da graça, não somos divididos, graças a Deus, o Espírito Santo, somos unidos, estamos nesse propósito. Não tem vergonha, mas você saiu daquela igreja tão grande, você não foi para isso. Vim porque o que eu procuro é isso daqui, o que eu procuro é essa coisa diferenciada. Não interessa se nós somos aqui 10, 15, 20. Eu fui otimista hoje, preparei 25 copos. Não foi possível? Glória a Deus pelos que vieram. Resumindo esse item aí, busquemos em Deus um coração puro. Salmo 51:10, que diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, para que possamos ser candeias resplandecentes e cheias de bons olhos, pois estes são as candeias do corpo. Lucas 11:36 diz a palavra das Escrituras: se portanto todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Amém. É tema da próxima quarta-feira, com o pastor Carlos, que o Espírito Santo também vai atribuir dons para as pessoas, só para chamar a atenção de vocês, para aguçar a curiosidade de vocês, para virem na quarta-feira, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a deificação do corpo de Cristo. Efésios 4:12. Nenhum cristão pode dizer: eu não tenho nenhum dom. Cada um tem pelo menos um dom dado pelo Espírito Santo. Agora, o que acontece é que as nossas igrejas, principalmente aquelas centralizadoras, não dá oportunidade para ninguém. A igreja pode estar lotada e não dá oportunidade. Eu já passei por isso. Falo com o nosso pastor aqui que não entendo, algumas coisas aconteceram porque eu tinha conhecimento de causa, e por que não dar oportunidade e as pessoas querem centralizar? Tem crente que fala: não, eu quero ser só de banco. Então não é crente. O que vai, não, eu quero ficar na minha, não é, ainda não é crente. Precisa ainda receber a força do Espírito Santo para transformar em crente. Agora, amém. Se tem aí, todo mundo tem potencial. Só exemplificando aqui, todo mundo tem dom. O irmão Tito, mestre da cozinha, caldo para a turma, churrasco para a turma, é um dom. Ele não amém. Está para a igreja. Glória a Deus. Para a igreja. Amém. Pastora Vânia, pastora Línia, aqui, pastor Fábio, pastor Cárcio,
na pregação e eu estou tentando Nos ensinando. né? Amém. Para organizar a festa, pastora Cristiane vai. Uma coisa aqui, os meninos do pastor Carlos, o pequenininho dá aula para as crianças. Os outros dois aqui na emergência já pegaram o violão. Então, naquele impacto, o Espírito Santo desceu, tocou e cantando, louvando, beleza. Né? Então, todo mundo tem um potencial, tem um dom. Basta a gente querer fazer uso disso daí. E Amém. se recebemos esse dom, nós temos que honrá-lo. Amém, verdade. Nós temos que honrá-lo. Tá? Amém lá fora. Administrando a verba do Senhor. Né? Então, cada um vai fazendo da sua maneira e nós vamos chegar lá. No item 10. O agir do Espírito Santo na vida do crente. Nós abordamos lá no mundo, na igreja, agora vamos individualizar para cada um. Vocês têm aí no texto, primeira consequência. Ilumina a mente do cristão. Então vejam vocês. 1 Coríntios 2,10 vai dizer o seguinte: Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Amém. Efésios 4, 23. Então veja bem, com essas três citações aí, fica bem claro que ele ilumina a nossa mente, ou a mente do cristão. Em segundo lugar, o Espírito Santo, além de iluminar a mente do cristão, também mora em seu corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20, parece que faltou aí no texto, né? Não imprimiu. Tem aqui, tá 6, certo. 19, 20. Tá certo. 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que estáis vós, em qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. E aí uma coisa interessante: corpo, ele não mora. Aqui está bonitinho, mas nós viemos de uma lá que era bem. E aí tem outras aí super sofisticadas, construções suntuosas. Ele não mora lá, mora aqui. E aí a gente tem que ter cuidado. Comida. É pecado comer isso, comer aquilo? Não é bem assim. Eu tenho que me alimentar de maneira correta. Que eu posso ficar muito magrinho, muito fraquinho, cheio de doença. E eu posso encadear obesidade. E aí vem as enfermidades. Então, esse alimentar eu tenho que ter esse cuidado. Amém. O corpo tem que estar são. Coisa assim que é desagradável, você vê os pastores lá assim, bem rechonchudos, né? O pastor veja bem, quando eu era criança, eu via muito, e até hoje ainda assim, comi igual o padre, tudo gordinho. Aí hoje comi igual o pastor. Não, e aí, é verdade. Veja bem, a gente vai contratar empresas de evento para fazer evento, é de crente. Não, então tem que dobrar a comida. Come demais. Bebe demais também. Não bebe bebida alcoólica. Tem alguns segmentos aí, não, eu tomo um vinhozinho socialmente. O ideal é que o álcool fosse excluído. Então, a bebida, principalmente o álcool.
Tem que ter esse cuidado. Depois, às vezes não é bebida, mas cheirada, fumada, não é? Tem que ter esse cuidado. Escambar para o mundo das drogas, você está se destruindo. Você está se destruindo. Aí vem uma outra coisa, que é um pouco polêmico. Tatuagem. Tatuagem. Você coloca símbolos ali e você nem está sabendo a força espiritual de coisa ruim que você está atraindo. Vai falar isso daí, pô. Isso é careta. O professor Bendeval virou pastor, agora ficou careta. Nem pastor sou ainda. Tem que ter esse cuidado. E a gente começa a ver os cantores, esses artistas, alguns atletas. Jogador de futebol agora descambou, né? Se tirar a camisa, você vira aquela loucura de tanta coisa, né? Mas veja bem, isso daqui é o santuário do Espírito Santo, é o santuário de Deus. Eu tenho que cuidar bem. Tem pastor que preocupa, a academia está todo fininho, o pastor parece que está gordinho, não, mas segura direitinho. Eu tenho que ter esse cuidado. É o santuário, então eu tenho que cuidar. Não preocupa muito de estar com a igreja bonitinha? Verdade. Mas o que tem que ficar bonito é aqui, ó. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Tem que ter esse cuidado, nós temos que ter esse cuidado. Amém. Outra coisa, leitura. Eu tenho que ter esse cuidado. Começa a ler uma série de porcaria. O pior de tudo é o ouvir e o ver. Música aí que é um negócio que não tem o menor cabimento. A televisão. Terrível. Terrível. E não está salvando quase nada. Que a Record, que é evangélica, umas novelas que não tem nem sentido. Eu vi essa semana aí até. Ele é da igreja católica, mas não é católico, porque ele é da linha carismática, e carismática já está chegando, ninguém passa para virar pastor. Porque a visão de pregar é a mesma. Ele chamando a atenção das novelas. E a Globo está a serviço do Satanás para destruir as famílias. E toda, tu pega lá na Malhação, eu acho um absurdo aquele tal de Malhação naquela hora, mostrando aquele jovem fazendo aquelas loucuras lá. Na novela descasa e casa rapidinho, né? Tudo dá certo, está tudo bonito, tudo normal. Agora é o conceito de família moderna que a Globo apresenta, né? E aí, esses absurdos, né? Não está dando mais ibope, aí começou duas aí agora e parece que vai reverter a coisa porque não deu ibope, o povo já pensou. Então, eu tenho que ter cuidado. Não é ficar só lendo a Bíblia, não é ficar dia e noite lendo só a Bíblia, não. Mas procurar leituras sadias. Vocês estão preparando o vestibular, tem que ler a Veja, tem que ler Isto É, tem que ler a EPA, tem que ler o jornal. Tem que se preparar. Mas eu tenho que ter esse cuidado. No comer, no beber, no ouvir, no ver. Amém. Paulo disse o seguinte: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Em 1 Coríntios 9:27. Ele disciplinava seu corpo para não cair no desagrado de Deus. Isto deveria nos colocar de joelhos para confessar. Eu coloquei aí uma série de itens comprovando como o Espírito Santo age na vida dos crentes. Eu vou ler alguns aqui só para a gente ver realmente que isso daí, vocês que estão na universidade, vai lá com os trabalhos científicos, então tem que ter a referência bibliográfica, vai fazer um trabalho, tem que comprovar o que vocês escreveram. E aqui a Bíblia, nessas citações, está mostrando como que o Espírito Santo age na vida do crente. Então, o primeiro item que tem aí é que ele nos convence. Eu vou fazer a leitura só do João 16, 7, 9. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o
Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo do pecado, porque não creem em mim. Nós até discutimos alguma coisa no item passado. Ele nos atrai. Ele nos atrai. E tem muita gente que acha que é crente, que chegou a Deus porque correu para ele, em busca dele. Não é assim não. Ele que venha nos buscar. Amém. Ele é que nos atrai. Glória a Deus. Deus. Igreja que prega e faz o trabalho. Vamos trazer o pessoal para Deus. Não é assim. Deus é que vai buscar o pessoal. Amém. Aqui, quando eu oro, Senhor, mande ovelhas novas para a igreja. E eu fico feliz que ele, pelo menos a minha, atendeu. Tem 2 mãos. Amém. Glória a Deus. Amém. Que minha oração funcionou. Amém. Glória a Deus. Então, Amém. se ele não tivesse nos seguido até cansar, a gente não tinha virado. Amém. E cada um vai dar um testemunho como é que chegou à igreja, né? A minha conversão foi interessante. Eu fui assaltado em casa e a minha esposa estava frequentando a igreja e falou: eu quero ir lá no domingo para agradecer. Fui no domingo. Aí convidaram para ir no culto de terça, que era de oração. Eu cheguei lá, um pastor, um violão, não conseguia as notas tudo certinho. Para taquara rachada, não é? Não. Taquara rachada. Mas foi oração. Mas oração mesmo. Falei, bom, eu acho que eu gostei dessa igreja. E fui para a igreja até ser batizado e estar aqui hoje colaborando. Amém. Glória a Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então não é a gente que vai atrás de Deus, Deus vem atrás da gente. E aí tem uma história também assim: quem não vai por amor, vai pela dor. Não tem conversa piada, não é assim não. Ele vai é porque chegou a hora que falou: agora vem. Escreve certo por linha torta. Não, ele tem as maneiras de fazer, de chegar na pessoa e levar a pessoa. Como é que foi que vocês vieram aqui hoje? Vocês duas? Então eu orei, ele atuou sobre ele. Não é ele que foi atrás. Amém. Os meninos. Torto, certo por linha torta. Não, nem pela dor, não, nem por amor. Normalmente a gente vai por amor, não é pela dor. Que conversa. Ele pode ter usado uma dor para passar o amor para a gente. Então, ele é que vai atrás da gente, não é a gente que vai atrás dele. Amém. Ele nos ensina. Isso é tarefa para casa. Vocês vão fazer leitura em casa. Ele nos cela. Aí tem as referências no texto aí, ó. Ele nos consola, ele nos conforta, ele nos guia, ele nos dá poder. Atos 1:8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e em Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Grande comissão, responsabilidade nossa, evangelizar, pregar o Evangelho. E Ele nos dá poder, e aí vai expulsar demônio, curar, tudo. Ele dá o poder, o Espírito Santo dá o dom. Tem uns que têm o dom de cura, outro profecia. Então, diferentes maneiras. Mas Ele nos dá esse poder. Amém. Glória a Deus. Nós temos que executar. Nós conhecemos, nós sabemos, então nós temos que colocar em prática. Ele intercede por nós, Ele nos santifica, Ele diz aos seus servos o que devem pregar, Ele diz aos missionários para onde devem ir, Ele nos ajuda em nossas fraquezas, Ele até diz aos crentes onde eles não devem ir.
Está tudo isso daí na hora que vocês lerem os versículos, aí vocês vão comprovar isso daí. Ele é o espírito da oração e da intercessão. Romanos 8,26 diz o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Amém, glória a Deus. A gente pode resumir isso daí abordando os 3 períodos da história humana com 3 palavras: sobre, como e em. No Antigo Testamento, ele veio sobre algumas pessoas à sua escolha, permanecendo por um tempo determinado. E aí, quando a gente vai lá em Juízes, nós vamos encontrar lá várias referências da atuação do Espírito Santo. Otiniel, Jefé, Sansão, então, várias situações que é comprovado isso daí. Lá em Juízo mostra muito bem isso daí. Nós até detalhamos um pouquinho mais na quarta-feira passada a respeito disso daí. Os evangelhos mostram como ele mora com os discípulos na pessoa de Cristo. João 14,17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Amém, glória a Deus. No segundo capítulo de Atos em diante, a Bíblia diz que ele está no povo de Deus, ele está Amém. A mesma coisa, né? Glória a Deus. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Como nós comentamos anteriormente aí, a situação do nosso corpo como santuário do Espírito Santo. No item 11, glória a Deus. um novo nascimento é necessário. E aí a Bíblia vai falar de diversas maneiras dessa transformação, que o termo mais significativo é nascer de novo. E aí eu farei a leitura aqui dessa citação aí de 1 Pedro. Da mesma forma que nascemos fisicamente, podemos nascer de novo, espiritualmente. E a palavra da Escritura diz o seguinte: pois fostes regenerados, ou seja, nascidos de novo, não de semente corruptível, que seria mortal, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1,23. No Novo Testamento são poucas as passagens que vai fazer referência a isso daí, mas tem aí uma situação interessante com Nicodemos, né? Imagina como é que é isso, o indivíduo que fazia parte do conselho jurídico dos judeus, possivelmente ia na sinagoga 2, 3, 4 vezes por semana, dizimava, era daqueles assim que falavam assim: esse daí é filho de Deus. Fosse hoje uma situação de qualquer igreja, então fazia tudo, para realmente era um crente daqueles, nota 10. E aí vai procurar Cristo como mestre, e a hora que chega assim: mas como? Eu venho nascer de novo. Tudo que você fez aí não vale nada. Se não morrer e nascer de novo, não vai ter salvação. E aí, nesse capítulo aí e outras passagens, vai fazer essa explicação detalhada a respeito desse nascer de novo. E num dado momento, em João 3, Jesus diz o seguinte:
todos vocês precisam nascer de novo. Para nós, como é que foi isso daí? Arrepender, conversão, arrependimento, batismo. É o nascer de novo, a parte espiritual. Como nós comentamos na aula passada, vivíamos no pecado. A maneira da gente nascer de novo é redimir o pecado. E o Espírito Santo está conosco nesse sentido. Dentro da conversa com Nicodemos, Jesus continuava explicando esse novo nascimento, e ele dizia lá para Nicodemos: esta regeneração espiritual é efetuada pelo Espírito Santo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Há um que misterioso nisto. Nós não podemos compreender como o novo nascimento acontece. Ele vem de cima, não da terra ou da natureza humana. Vem por causa do amor e da graça de Deus. Vem por causa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Amém. Vem por meio da ação do Espírito Santo. Amém. Então Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Foi muito natural ele ter feito essa pergunta. E Jesus disse o seguinte, explicando as duas diferenças: o que é nascido da carne é carne, a carne nunca muda. E o que é nascido do Espírito é Espírito, o Espírito nunca muda. João 3,6. Jesus sabe o que está no coração de todas as pessoas. A doença fatal que causa mentira, roubo, ódio, preconceito, ganância, desejos imorais. Ele diz em Mateus 15, 19 e 20: do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsas testemunhas, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Quantos por cento será da humanidade que está contaminada? A profissão de psicólogo cada dia mais deslanchando. E aí eles vão tentar explicar essa confusão que está na raça humana, e não tem jeito, porque cada um tem um ponto de vista. Só a Bíblia vai explicar isso. A Bíblia chama a doença do ser humano de pecado. O que é o pecado? Desobediência à lei. 1 João 3,4. É deixar de fazer a nossa obrigação, não fazer o que sabemos que deveríamos fazer do ponto de vista de Deus. É chamado de iniquidade, desviar-se de um caminho reto. Isaías disse: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Isaías 53:6. A Bíblia ensina que o pecador está morto em relação a Deus. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Amém. Então esse nascer de novo traz uma revolução interna. A revolução é interna, não é externa. O último item: o Espírito Santo nos convence e nos chama. E aí no texto de vocês, no início aí, faz a revelação aí dos efeitos devastadores do pecado. Isso tem várias citações. 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos,
para que ele não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Nós já chamamos a atenção do que é o significado dessa luz. Só o Espírito pode abrir os nossos olhos, só Ele pode nos convencer da profundidade do nosso pecado. Somente Ele pode nos convencer da veracidade do Evangelho. Esta é uma das razões de que o Espírito Santo ser chamado de Espírito da Verdade. Em João 14:17, Jesus, falando do Espírito Santo, disse: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. João 16, 8, 11. O último teólogo de Princeton é um presbiteriano, Grezan Machen. Ele escreve o seguinte: a atuação misteriosa do Espírito Santo de Deus é indispensável no novo nascimento. Sem isso, todos os nossos argumentos são inúteis. O Espírito Santo no novo nascimento não transforma uma pessoa num cristão passando por cima das evidências, mas, pelo contrário, tira a neblina de diante dos seus olhos, para que ele possa ver as evidências. Então, tudo aquilo que nós chamamos a atenção lá, de como o Espírito Santo age, vai mostrar isso daqui. Temos que nos lembrar também que o Espírito Santo usa a verdade contida na palavra de Deus para convencer nosso coração. A Bíblia nos diz o seguinte: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Em outro trecho: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Veja bem, por mais humilde que seja a pregação, por mais simples que seja a pregação, vai causar um efeito em alguém. É comum às vezes ser assim: não, mas aqui na hora não estava com nada, eu vou mais com uma bênção. É verdade. Mas parece que falou para mim. Então, qualquer uma, por mais simples que seja, ela vai atingir alguém. Amém. Daí a necessidade de ir na igreja, não deixar de ir para ver o Goiás jogar, para fazer qualquer outra coisa. Amém. Não tem qualquer lugar que a gente for de uma pregação, você vai tirar algum proveito. Pode às vezes você se não, mas aquele pastor lá não está com nada, que horrível. Depois que você passa um tempo, começa a imaginar o que acontece. Era para mim isso daqui. Amém. Então aí a importância de ir à igreja, a importância de estar ouvindo a palavra. Quanto mais a gente ouvir, mais preparado para fortalecimento da fé. Amém. Sem a atuação do Espírito Santo, nunca veríamos com clareza a verdade divina sobre o nosso pecado ou a respeito do nosso Salvador. Isto é que diz isto que Jesus quis dizer em João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Amém. Glória a Deus. E uma outra coisa é que a Bíblia faz uma referência e insiste muito com a gente. A gente diz assim: passou o cavalo arriado, a gente tem que montar, né? Uhum. É da gente ficar deixando para depois, né? Tipo, hoje é o dia da gente ser salvo. Agora, pode daqui um segundo ele vir e aí pronto, já passou. Então não pode deixar para depois. A gente tinha, eu tenho um livro que fala assim: não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Aí apareceu um outro: não deixe de fazer
para amanhã o que se pode fazer agora. A coisa é a mil, a nossa vida é uma correria. E aí às vezes a gente esquece de Deus por outras coisas, que às vezes traz uma alegria, sei lá, uma satisfação momentânea, mas para nós, a esperança é futuro. Cristo. Glória a Deus. E a gente não vê, não viu, não sabe bem como é que vai ser, como é que é lá, né? Mas nós, como crentes, nós temos que ter essa certeza. Nós temos a certeza que vamos morrer. É a única coisa certa que a gente tem na vida. E o dia? Só tem 2 dias. Né? Só 2. O ontem, o futuro. O ontem já foi, o futuro não sabemos, então tem que viver o agora. Amém. E agora nós estamos aí convidados a trabalhar para Deus. A responsabilidade é grande. Agora, nós precisamos do Espírito Santo para fazer isso daí. Há muitas coisas que não entendemos completamente. E não cabe a nós dizer quando outra pessoa chegou a esse ponto. Não poderia aparentemente haver homem mais endurecido que o rei Manassés no Antigo Testamento. E mesmo assim, no fim, ele se arrependeu do pecado e Deus, em sua graça, o perdoou. 2 Crônicas 33. Manassés, ele assumiu o reinado com 12 anos. E foi lá uns 20 de governo. Mas tudo de ruim que tinha contra Deus, ele reativou tudo. Porque quando a gente vê lá Reis, Juiz, Samuel, sempre é assim: entra um, faz uma porção de coisa errada, aí vem um bom. E o Manassés foi daquele pior de tudo que não prestava, tudo que era contra Deus, ele fez. Aí dá uma situação lá que torna cativo, e aí resolve orar a Deus. E aí Deus, que conhece todo mundo, o Espírito Santo viu que realmente a oração dele era honesta, era correta. Aí foi perdoado. Aí a gente vê assim, coisas que acontecem aí no mundo, né? O cara rouba, mata, aquela confusão toda, mas não pode, eu estou bonzinho aqui, não vou, e o cara vai, como é que pode perdoar? Pode, Deus conhece todo mundo, sabe tudo, o Espírito Santo sabe tudo, como é que é o comportamento. Às vezes o cara está aqui dando uma lá de bonzinho, do Nicodemos, né? Todo santinho aqui de aparência, mas no coração não é assim. Então fica bem claro que conhece todos os nossos sentimentos, todas as nossas ações, e está pronto a nos perdoar. Não devemos menosprezar a advertência que a Bíblia nos faz. Esta é a hora de receber o socorro de Deus. Hoje é o dia de ser salvo. Hoje não é tanto, mas uns tempos atrás, aí, uns 10 anos, todo culto tinha um apelo. Hoje não é tão comum, né? E às vezes a pessoa estava na pior e ficava com vergonha de levantar o braço. E não. Até hoje, às vezes está desgarrado, está desviado, chama e fica com vergonha. Ah, mas está me olhando. Veja bem, o que está te olhando aqui não vai influenciar nada. O que vai influenciar é lá em cima. Não é a aparência aqui. Não é a aparência. Tem aí uma especialista em moda, não sei o que tem, Calil, né? Está fazendo uma palestra de hoje 2 horas, inteira 150, meia 75. Né? E eu vendo lá a entrevista dela no Popular, ela falou assim: o importante não é a aparência. E ela chama a atenção da parte interior da pessoa. Que é importante isso, a moral e idoneidade da pessoa. Né? Agora ele fica com vergonha, né? Vergonha de falar que é crente. Na universidade, então, hoje a gente está mudando a cabeça da meninada, porque aí é careta. Ah, não, eu não posso porque eu sou crente. Não, vocês têm que continuar nesse firme propósito.
porque a tentação lá é muito grande. Na própria escola de vocês deve ter muita coisa que não é bem legal. A maioria não tem o comportamento do crente. O autor do livro de Provérbios diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece o serviço, ou seja, teima em não se corrigir, será quebrantado de repente sem que haja cura. Não deixa o ônibus passar, não deixa o cavalo arriado passar, porque pode não voltar. Algumas conclusões que não está no texto de vocês aí, mas da parte 1 e da parte 2 eu coloquei aqui para comentar com vocês. Então, do que nós vimos na parte 1 e 2, nós podemos concluir que eu falo para você é um crente nascido de novo no Senhor Jesus Cristo. O melhor amigo que você poderá ter na terra é o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Não tem da escola, em casa, mãe, pai, irmão, namorada, nada. Dinheiro, nada, carro, nada. É o Espírito Santo, nosso melhor amigo. O Espírito Santo deve ser para nós o próprio Jesus foi para os discípulos, quando estavam em carne e osso aqui na terra. Jesus caminhou, conversou e teve comunhão com eles. Ele os dirigiu, instruiu e protegeu. E isso ele faz conosco. O Espírito Santo ficou no lugar de Jesus aqui na terra. Jesus quer que você venha a conhecer o Espírito Santo, amar, confiar e crer naquele que habita em nosso coração. Conhecer pessoalmente, dar-lhe o lugar real que ele merece. O Espírito Santo é uma pessoa. Não se refira a ele como se fosse uma coisa. Devemos tratá-lo como trataríamos Jesus se ele estivesse aqui em carne e osso. Você honraria e reverenciaria o Senhor Jesus. Faça o mesmo com o Espírito Santo. E a última conclusão: é essencial que os crentes reconheçam a importância do Espírito Santo no plano divino da redenção. Sem a presença do Espírito Santo nesse mundo, não haveria a criação. Nós mostramos lá de onde veio o Espírito Santo na outra aula, né? Não haveria o universo, nem a raça humana. Se vocês quiserem anotar aí a referência para comprovar isso, Gênesis 1:2, Jó 26:13, 33:4, eu acho que essas referências tem no outro texto, né? Salmo 104:30. Olha, isso daqui é fortíssimo. Sem o Espírito Santo não teríamos a Bíblia. Verdade. 2 Pedro 1:20-21. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profeta foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Não haveria Novo Testamento. Isso daí, João 14:26, 1 Coríntios 2:10, comprova isso daí. E nenhum poder para proclamar o Evangelho. Atos 1:8. Amém. Sem o Espírito Santo não haveria fé, nem novo nascimento, nem santidade e nenhum cristão nesse mundo. Amém. Muito obrigado pela atenção. Amém.